Você já se perguntou o que realmente fazem os anjos na Bíblia? Não estou falando apenas da imagem clássica de seres de luz com asas enormes, mas de todas as ações surpreendentes, misteriosas e, às vezes, até assustadoras que esses mensageiros celestiais desempenham ao longo das Escrituras. Se pararmos para analisar, os anjos não aparecem apenas para trazer boas notícias ou proteger alguém em perigo. Eles lutam batalhas, entregam profecias, anunciam mudanças que sacudiram a história da humanidade, e em certas ocasiões, até executam julgamentos divinos. Parece impressionante? Pois é. Mas a verdade é que a Bíblia está repleta de relatos sobre anjos agindo diretamente nos planos de Deus, mexendo com o destino das pessoas e conduzindo eventos que até hoje nos deixam intrigados. Agora, pense bem. Como seria se um anjo aparecesse na sua frente hoje? Qual seria a mensagem que ele traria? Ao longo dos textos bíblicos, essas aparições mudaram completamente a vida das pessoas. E o mais curioso é perceber que essas ações não foram aleatórias. Cada intervenção tinha um objetivo claro, uma missão que, muitas vezes, estava conectada com decisões humanas, com o cumprimento de profecias ou com a demonstração do poder divino. Em muitos casos, os anjos eram os responsáveis por revelar aquilo que parecia oculto, algo que ninguém poderia imaginar. O problema é que, com o tempo, muita gente passou a ver os anjos apenas como símbolos decorativos ou seres bonzinhos que aparecem em filmes e histórias. Mas a Bíblia mostra uma realidade muito mais complexa, fascinante, em alguns momentos, até perturbadora. Por isso, neste vídeo, vamos explorar todas as ações de anjos na Bíblia. Vamos desde as aparições que trazem paz e esperança até aquelas que envolveram batalhas, mistérios e consequências imensas. Você vai conhecer em detalhes os momentos em que anjos agiram como mensageiros, guerreiros e até mesmo executores da vontade divina. E mais do que isso, você vai perceber como cada uma dessas histórias carrega um significado profundo, não apenas para o tempo em que foram escritas, mas também para os dias de hoje. Afinal, o que essas ações têm a nos ensinar? Será que os anjos continuam agindo de formas semelhantes? Fique comigo até o final, porque você pode se surpreender com o que essas histórias revelam. E, quem sabe, enxergar os anjos de um jeito completamente novo. No início, antes mesmo de o mundo material existir, Deus criou os anjos. Eles são mencionados ao longo de toda a Bíblia como seres espirituais criados por Deus para servi-lo e cumprir suas ordens. A palavra anjo, em hebraico mawak, significa mensageiro, e essa é uma de suas principais funções nas Escrituras: levar mensagens de Deus aos homens e intervir no mundo conforme a vontade divina. No livro do Salmo 148, do versículo 2 a 5, encontramos uma referência direta à criação dos anjos: louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos celestiais. Louvem todos o nome do Senhor, porque Ele mandou, e foram criados. Isso indica que os anjos foram criados por ordem direta de Deus, antes de o homem existir, com uma missão específica: adorar o Criador e participar ativamente do cumprimento de seu plano para a humanidade. Os anjos são seres espirituais, ou seja, não têm corpo físico, mas podem se manifestar na forma humana ou de maneira impressionante, conforme a necessidade de suas missões. Uma das descrições mais impactantes sobre a aparência dos anjos é encontrada no livro do profeta Isaías. Os serafins, anjos que estão próximos ao trono de Deus, são descritos com grande reverência em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3. Eu vi o Senhor sentado num trono muito alto, e as bordas de seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A Bíblia também menciona os querubins, anjos que representam a guarda do poder divino. Após o pecado original de Adão e Eva, os querubins aparecem no livro do Gênesis como guardiões do caminho para a árvore da vida. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins, agitando uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está relatado em Gênesis capítulo 3, versículo 24.
Isso mostra como os anjos não só servem a Deus, mas também atuam diretamente no mundo visível, em momentos-chave da história da humanidade. Além disso, encontramos nos textos bíblicos que os anjos são organizados em ordens ou exércitos celestes. O termo exércitos é frequentemente usado para descrever a infinidade de anjos que servem a Deus. Em diversas passagens, são apresentados como uma multidão incontável, um sinal da grandeza e da majestade divina. Por exemplo, no livro de Daniel capítulo 7, versículo 10, o profeta descreve uma visão celestial. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. No entanto, a Bíblia também revela que nem todos os anjos permaneceram fiéis ao propósito para o qual foram criados. O livro do Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8, faz menção a uma grande batalha no céu, um conflito entre os anjos fiéis a Deus e os anjos que escolheram se rebelar. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou, juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Essa batalha simboliza a separação definitiva entre os anjos fiéis e os anjos que se tornaram caídos. Liderados pelo dragão, também chamado de Lúcifer ou Satanás, esses anjos caídos passaram a agir como adversários do plano divino. Sua queda foi resultado do orgulho e da desobediência, pois desejaram se igualar a Deus. Dessa forma, a Bíblia apresenta os anjos não apenas como servos fiéis, mas também como guerreiros espirituais que lutam contra as forças do mal. Com isso, é possível compreender que os anjos desempenham um papel essencial tanto no céu quanto na terra. Eles adoram a Deus incessantemente, agem como mensageiros e servos de sua vontade e participam ativamente da luta espiritual que atravessa a história da humanidade. Desde os primeiros livros da Bíblia até o Novo Testamento, os anjos aparecem como mensageiros de Deus, trazendo revelações, avisos e promessas. Sua presença nas Escrituras é sempre marcante e, muitas vezes, decisiva para o cumprimento do plano divino. Eles não apenas entregam mensagens, mas também intervêm fisicamente no mundo dos homens, assumindo formas compreensíveis e impactando diretamente a história. Uma das primeiras e mais conhecidas aparições de um anjo como mensageiro está no relato de Abraão, no livro do Gênesis capítulo 19 versículo 1 e 2. Quando Deus decide destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à perversidade de seus habitantes, ele envia anjos para avisar Ló, sobrinho de Abraão, e sua família. A narrativa descreve como os anjos chegam à cidade e são recebidos por Ló. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma, enquanto Ló estava sentado à porta da cidade. Disse ele: "Meus senhores, venham para a casa deste servo, passem nela a noite e lavem os pés. Podem levantar-se cedo e seguir seu caminho." Durante sua estadia, os anjos demonstram poderes sobrenaturais ao proteger Ló e sua família dos habitantes violentos da cidade. Quando os homens de Sodoma tentam invadir a casa, os anjos os cegam. Eles feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, do menor ao maior, e estes se esforçaram em vão para encontrar a porta. Ao amanhecer, os anjos apressam Ló e sua família para que saiam da cidade antes que a destruição aconteça. Levantem-se. Saiam daqui, pois o Senhor vai destruir a cidade. Esse fato está retratado em Gênesis capítulo 19, versículo 11 e 15. Esse episódio não só demonstra o papel dos anjos como mensageiros, mas também como agentes da misericórdia e da justiça divina. Eles são enviados para alertar e salvar aqueles que obedecem à voz de Deus, ao mesmo tempo em que cumprem sua vontade ao executar juízos. Outro exemplo impactante da presença dos anjos como mensageiros está no encontro entre o anjo Gabriel e a Virgem Maria, no Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 26 a 32. Gabriel é enviado para anunciar o mais importante acontecimento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. A narrativa é descrita com detalhes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A saudação do anjo é célebre e carrega um profundo significado espiritual. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo.
Maria, embora surpreendida, escuta a mensagem com humildade e fé. Gabriel então revela o plano divino: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esse encontro celestial marca o início da encarnação, onde o mensageiro divino traz uma palavra de esperança e salvação para toda a humanidade. Em outra ocasião, em Juízes capítulo 6, versículo 13, um anjo aparece a Gideão, um homem simples e cheio de dúvidas, e o chama para liderar Israel contra os midianitas. Gideão pergunta: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o anjo responde, encorajando-o a confiar no poder de Deus. Este encontro demonstra como os anjos são usados para chamar pessoas comuns a grandes missões, mostrando que a força vem do Senhor e não de nós mesmos. A visita do anjo à mãe de Sansão é um episódio fascinante que destaca o papel dos anjos como mensageiros de Deus, anunciando eventos extraordinários e trazendo esperança a situações impossíveis. Em Juízes capítulo 13, encontramos uma mulher estéril, esposa de Manoá, que recebe uma visita inesperada. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. A descrição desse encontro é cheia de significado. O anjo aparece com uma presença majestosa, trazendo uma mensagem que mudaria a história de Israel. Ele instrui a mulher a respeito do menino que nasceria, afirmando que ele seria um nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre, e que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Mais tarde, quando Manoá também busca confirmação, o mesmo anjo retorna. Ao oferecer um sacrifício, algo impressionante acontece. Quando a chama subiu do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Esse ato poderoso revelou a natureza divina do mensageiro, trazendo temor e reverência ao casal. A história de Sansão começa com essa intervenção sobrenatural, mostrando como Deus utiliza seus anjos para intervir diretamente na vida de pessoas comuns, preparando o caminho para grandes missões. A mensagem do anjo não só trouxe esperança à mãe de Sansão, mas também reafirmou o poder de Deus de transformar o impossível em realidade. Ao longo das Escrituras, vemos que os anjos trazem mensagens que mudam o curso da história humana. Seja anunciando um nascimento milagroso, como no caso de Isaque, filho de Abraão e Sara, ou intervindo diretamente em momentos de perigo e necessidade, como vimos com Ló e José, os anjos revelam a proximidade de Deus com seu povo. Eles não são meros espectadores, mas mensageiros vivos da presença divina, atuando com poder e propósito. Os anjos não aparecem na Bíblia apenas como mensageiros. Eles são também guerreiros, guardiões e protetores do povo escolhido por Deus. No Antigo Testamento, diversas narrativas mostram esses seres divinos agindo diretamente em momentos críticos da história de Israel, demonstrando sua função de instrumentos do poder divino. Um exemplo clássico é a história do Êxodo, quando Deus envia seu anjo para proteger os israelitas durante a saída do Egito. Esse anjo é descrito como uma presença constante, guiando o povo durante sua jornada pelo deserto, em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Como está escrito em Êxodo capítulo 23, versículos 20 e 21. Vou enviar um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e para te conduzir ao lugar que preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Essa passagem não apenas revela a presença do anjo, mas também sua autoridade, pois ele age em nome de Deus, trazendo instruções e proteção. Imagine o impacto dessa figura divina conduzindo um povo inteiro por caminhos desconhecidos, enfrentando o deserto, a sede, a fome e as adversidades. O anjo estava ali como uma garantia da promessa divina, como um lembrete constante de que Deus estava no controle. Outro momento impressionante em que os anjos agem como protetores é na história de Josué, quando este se prepara para enfrentar Jericó. Em Josué capítulo 5, versículos 13 e 14, é relatado que um homem com uma espada desembainhada aparece diante de Josué e se identifica como o comandante do exército do Senhor. Essa figura, frequentemente interpretada como um anjo, traz uma mensagem de encorajamento e reafirmação de que Deus está com Israel na batalha iminente. A visão de um guerreiro celestial,
armado e pronto para liderar, inspira confiança e demonstra que os anjos não são apenas mensageiros passivos, mas também lutadores ativos nas batalhas espirituais e físicas. E quem pode esquecer o episódio de Daniel na cova dos leões? Em Daniel capítulo 6, versículo 22, o profeta declara: "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal." Essa cena dramática mostra o cuidado de Deus através de seus anjos, que intervêm de forma milagrosa para salvar aqueles que permanecem fiéis. A figura do anjo, invisível aos olhos dos homens, mas real e poderosa, traz um senso de segurança e consolo, lembrando que Deus nunca abandona os seus. Os anjos também aparecem em momentos de julgamento, como na história de Balaão, em Números capítulo 22. Quando Balaão tenta desobedecer a Deus, um anjo aparece no caminho com uma espada desembainhada, bloqueando sua passagem. Curiosamente, o anjo só se torna visível após a intervenção divina, revelando sua presença e sua missão. Essa narrativa ressalta que os anjos não apenas protegem e guiam, mas também corrigem, agindo como instrumentos da justiça divina. Essas histórias do Antigo Testamento nos mostram que os anjos estão profundamente envolvidos nos planos de Deus para o seu povo. Seja conduzindo, protegendo, corrigindo ou lutando, eles refletem o cuidado amoroso de Deus e sua justiça. Esses relatos enchem nossos corações de esperança, pois nos lembram que, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma realidade espiritual agindo ao nosso favor, muitas vezes invisível, mas sempre presente. A visita do anjo a Zacarias é um dos momentos mais memoráveis da Bíblia, revelando como os anjos atuam para anunciar o cumprimento de promessas divinas. Em Lucas capítulo 1, encontramos Zacarias, um sacerdote, realizando suas funções no templo. Ele estava oferecendo incenso no altar quando um anjo do Senhor apareceu à direita do altar. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: "Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás João." O anjo, identificado como Gabriel, trouxe a Zacarias uma mensagem que abalaria sua vida e a história de Israel. Ele anunciou o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, destacando que esse filho seria cheio do Espírito Santo desde o ventre e prepararia o povo para receber o Senhor. Contudo, Zacarias duvidou, questionando como isso seria possível, já que ele e sua esposa Isabel eram avançados em idade. Gabriel então declarou: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e anunciar-te esta boa nova. Mas eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se realizarem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo devido." Esse episódio não apenas ilustra a majestade e autoridade dos anjos, mas também enfatiza a importância da fé nas promessas divinas. Zacarias permaneceu mudo até o nascimento de João Batista, e sua história se tornou um lembrete poderoso de que os planos de Deus sempre se cumprem, mesmo quando parecem humanamente impossíveis. Os anjos desempenharam um papel fundamental na vida e no ministério de Jesus, desde antes de seu nascimento até os momentos finais de sua missão na Terra. Eles são apresentados como mensageiros divinos que anunciam o plano de salvação e como servos que sustentam e fortalecem o Filho de Deus em momentos cruciais. Essas aparições reforçam a conexão direta entre o céu e a terra durante o ministério de Cristo, destacando a importância de sua missão redentora. O primeiro grande momento envolvendo anjos no contexto de Jesus ocorre na Anunciação. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, é narrado que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria, uma jovem virgem em Nazaré, para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Gabriel, o mensageiro celeste, declara: "Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo." A reação de Maria é de espanto, mas o anjo a conforta e explica o plano divino, dizendo que o Espírito Santo viria sobre ela e que ela conceberia o Filho de Deus. Essa cena ilustra o papel dos anjos como portadores de mensagens de esperança e transformação, preparando o caminho para a vinda do Messias. Além de Maria, os anjos também aparecem a José em sonhos, revelando o plano divino e protegendo a Sagrada Família. Quando Herodes planeja matar o menino Jesus,
um anjo avisa José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Esse fato está relatado em Mateus capítulo 2, versículo 13. Aqui, os anjos cumprem novamente sua missão de proteger e guiar aqueles que têm um papel central no plano de Deus. Outro momento significativo ocorre no nascimento de Jesus, quando uma multidão de anjos aparece aos pastores nas colinas de Belém para anunciar a chegada do Salvador. Em Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14, está escrito: E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. A visão desses seres celestiais cantando em coro, iluminando a noite, trouxe alegria e maravilha aos humildes pastores, convidando-os a testemunhar o nascimento do Rei dos Reis. Durante o ministério de Jesus, os anjos aparecem para fortalecê-lo em momentos de provação. Em Mateus capítulo 4, versículo 11, após Jesus resistir às tentações de Satanás no deserto, os anjos se aproximaram e o serviram. Essa passagem revela o cuidado constante de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, enviando seus servos celestiais para sustentar o Salvador. Um dos momentos mais intensos ocorre no jardim do Getsêmani, quando Jesus ora em agonia antes de sua prisão. Em Lucas capítulo 22, versículo 43, é dito: apareceu-lhe então um anjo do céu, que o confortava. Essa cena revela a humanidade de Jesus em sua angústia e o apoio celestial que lhe foi concedido, um lembrete da conexão entre o céu e a terra durante os momentos mais dolorosos de sua missão. Por fim, os anjos também desempenham um papel importante na ressurreição de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 2, é narrado que houve um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. A visão desse anjo, com vestes brancas como a neve e aparência brilhante como o relâmpago, aterrorizou os guardas, mas trouxe uma mensagem de esperança às mulheres que foram ao túmulo: ele não está aqui, ressuscitou. Essa proclamação angelical marcou a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Os anjos, portanto, acompanharam todos os momentos significativos da vida de Jesus, sendo instrumentos de anúncio, proteção, consolo e testemunho do plano divino. Suas intervenções reafirmam a soberania de Deus e a importância da missão de Cristo, conectando os céus e a terra de forma poderosa e inesquecível. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os anjos continuaram desempenhando um papel crucial no estabelecimento e fortalecimento da Igreja primitiva. Suas intervenções são relatadas em diversos episódios dos Atos dos Apóstolos, destacando como Deus usava esses mensageiros celestiais para guiar, proteger e encorajar os primeiros cristãos em um período de intensos desafios e perseguições. Um dos primeiros episódios notáveis ocorre em Atos capítulo 5, versículos 17 a 20, quando os apóstolos são presos por pregarem sobre Jesus. Durante a noite, um anjo do Senhor aparece, abre as portas da prisão e os conduz para fora, dizendo: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Essa intervenção não apenas libertou os apóstolos fisicamente, mas também os encorajou espiritualmente a continuar pregando a mensagem do Evangelho, mesmo diante da oposição. Outro momento marcante envolvendo anjos é a conversão de Cornélio, um centurião romano descrito como homem justo e temente a Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 3, Cornélio tem uma visão na qual um anjo lhe aparece e diz: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, e ele se lembrou de ti. O anjo instrui Cornélio a chamar Pedro, que mais tarde lhe prega o Evangelho, resultando na conversão de toda a sua casa. Essa intervenção angelical demonstra como Deus estava expandindo sua mensagem além dos judeus, alcançando também os gentios. Os anjos também aparecem para proteger os líderes da igreja em momentos de perigo. Em Atos capítulo 12, versículos 6 a 11, Pedro é preso por ordem de Herodes, mas durante a noite um anjo do Senhor aparece, desperta Pedro, faz com que as correntes caiam de seus pulsos e o guia para fora da prisão. Pedro, inicialmente atordoado, percebe que não é um sonho e declara: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes.
Essa libertação milagrosa fortaleceu os cristãos, que estavam orando intensamente por Pedro, mostrando-lhes que Deus estava no controle. Outro episódio impressionante é o relato de Paulo a bordo de um navio durante uma tempestade em Atos 27, versículos 23 e 24. Enquanto todos os passageiros estavam apavorados, Paulo compartilha que um anjo de Deus lhe apareceu e disse: "Não temas, Paulo. É necessário que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo." Essa mensagem trouxe alívio e esperança aos presentes, revelando como os anjos também servem para transmitir orientações e promessas de segurança em momentos de crise. Esses relatos demonstram que os anjos continuaram sendo instrumentos de Deus para proteger e guiar a igreja primitiva, garantindo que a mensagem do Evangelho fosse proclamada e que seus servos fossem encorajados em meio às adversidades. Cada intervenção angelical reforça a soberania de Deus, lembrando aos cristãos que, mesmo em tempos difíceis, a presença e a proteção divina estão sempre ao alcance. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, os anjos desempenham um papel central, revelando a magnitude do plano de Deus para a humanidade e o cosmos. Eles aparecem em uma variedade de funções, como mensageiros, guerreiros, adoradores e executores da justiça divina. Suas ações refletem a soberania de Deus e a grandiosidade dos eventos que culminam no fim dos tempos e no estabelecimento da nova criação. O Apocalipse começa com o apóstolo João recebendo uma visão na ilha de Patmos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fica claro que a revelação de Jesus Cristo foi transmitida por intermédio de um anjo ao seu servo João. Esse anjo guia João por toda a visão, servindo como um mediador entre o céu e a terra, explicando os mistérios e mostrando os eventos futuros que ocorrerão. Entre as cenas mais impactantes está a visão do trono de Deus em Apocalipse capítulo 4. Ali, João descreve 7 lâmpadas ardendo diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por fora. Embora esses seres viventes não sejam anjos no sentido tradicional, eles refletem a complexidade e a glória das hostes celestiais que adoram incessantemente a Deus, clamando: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso." Os anjos são também os instrumentos de Deus para anunciar os juízos que cairão sobre a terra. Em Apocalipse 8, 7 anjos recebem 7 trombetas, cada uma marcando um evento de julgamento divino. Quando cada trombeta soa, catástrofes ocorrem. Desastres naturais, pragas e destruição afetam a humanidade, destacando a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento. Outro momento impressionante é a batalha no céu descrita em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Miguel e seus anjos travam uma guerra contra o dragão, que é identificado como Satanás, e seus anjos caídos. Essa batalha cósmica simboliza a vitória definitiva de Deus sobre as forças do mal. O texto diz: "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram." Essa vitória resulta na expulsão de Satanás do céu, marcando um momento de grande triunfo espiritual. Os anjos também proclamam mensagens de esperança e julgamento. Em Apocalipse capítulo 14, 3 anjos voam pelo céu, declarando mensagens universais. O primeiro proclama o Evangelho eterno, chamando todos à adoração ao Criador. O segundo anuncia a queda da Babilônia, símbolo das forças contrárias a Deus, e o terceiro alerta contra a adoração à besta e seus seguidores. Essas mensagens enfatizam a soberania de Deus e a urgência de escolher o caminho da salvação. Por fim, os anjos desempenham um papel crucial no desfecho do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 20, um anjo poderoso desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente, prendendo o dragão por 1000 anos, simbolizando a limitação do mal sob o domínio de Deus. E no capítulo 21, João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, acompanhada por hostes celestiais, uma visão que representa a plenitude da redenção e da glória de Deus. Os anjos no Apocalipse são mais do que simples figuras decorativas. Eles são agentes da vontade divina, revelando tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Cada aparição angelical aponta para a culminação do plano divino, lembrando os cristãos de que, apesar das tribulações,
o triunfo de Deus é certo e eterno. Ao longo deste vídeo, vimos como os anjos desempenharam papéis cruciais nos planos de Deus, trazendo mensagens, orientando, protegendo e até anunciando milagres que mudaram a história da humanidade. Cada aparição, cada palavra transmitida por esses mensageiros celestiais é uma prova de que Deus está ativamente presente em nossas vidas, guiando-nos e cuidando de cada detalhe, mesmo quando não conseguimos perceber. Essas histórias não são apenas relatos antigos, mas lembretes vivos de que o mesmo Deus que enviou anjos para falar com Abraão, Moisés, Maria e tantos outros, continua operando em nossas vidas hoje. Talvez não vejamos as asas brilhantes de um Gabriel ou sintamos o vento suave de um Rafael, mas a presença de Deus permanece fiel, nos inspirando a confiar e a acreditar que Ele está no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Por isso, leve consigo essa mensagem. Deus nunca deixa de falar com seu povo. Seja por meio de sua palavra, das pessoas ao nosso redor, ou até mesmo de sinais sutis que tocam o nosso coração, Ele sempre encontra um caminho para nos alcançar. Que possamos abrir os olhos da fé para perceber e acolher essas mensagens, assim como os grandes personagens bíblicos fizeram. E agora, que tal continuar essa jornada conosco? Se você gostou desse vídeo e quer aprender ainda mais sobre a Bíblia e as maravilhas que Deus realizou e continua realizando, inscreva-se no canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança e fé. Juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e fortalecer a fé de muitos. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe você e sua família.